Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Só fazendo uma síntese, né? Hoje é o nosso segundo encontro. No encontro passado, a gente leu um pouquinho do prefácio e da introdução. Estamos ainda no capítulo um, que é o capítulo introdutório, e esse capítulo fala muito da importância de conectar os conhecimentos técnicos ocidentais com a sabedoria oriental. Tá? Então aqui a gente começa esse parágrafo, perdão, onde a autora diz: a psicologia vagueia na terra fronteiriça do invisível, que nós dignificamos com as palavras energia, seja nervosa, atômica ou vital, força, vibrações etéricas, correntes e cargas elétricas, e a força livre, flutuante dos psicólogos, que foi denominada invisível. Hum, Cadê? Me perdi. Aqui. Todas as ciências parecem convergir para o indefinível nessa terra de ninguém. Talvez, quando se desvendar o véu, nos seja revelada a terra prometida dos sonhos e aspirações do homem. Um espírito de incerteza e expectativa caminha paralelo com as certezas e os frios fatos da ciência moderna. É quase como se o gênero humano estivesse diante da cortina de um cenário cósmico, esperando que ela se levante e nos revele o próximo ato, no qual a humanidade possa participar inteligentemente. Trata-se de uma humanidade com um longo passado, com muita experiência adquirida e conhecimento acumulado, que assim aguarda, mas também é uma humanidade que reconhece a possibilidade de vir a ser chamada a tomar parte de uma revelação e de um desenvolvimento completamente inesperado, para o que talvez poderão ser inadequadas seu atual equipamento e compreensão da vida. Me parece que, para a autora, nesse parágrafo, a gente está vivendo um momento e, muito importante, onde a gente teve sempre uma participação mais passiva nas coisas e a gente está sendo chamado a atuar mais ativamente, mas a gente não sabe direito como atuar. Então ela fala muito aqui, né, de coisas que a gente não conhece e coisas que a ciência vem provando. Então, a ressaltar sempre a importância do aspecto científico, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele diz que o quinto reino, ou o reino espiritual, vai ser revelado pelo quinto raio, que é o raio da ciência e do pensamento concreto. Então, a gente nunca pode negligenciar os aspectos científicos, né? E aqui, a, no finalzinho, ela fala da importância da gente desenvolver o nosso aparelho para que a gente uma hora consiga compreender melhor as coisas. E ontem eu estava lendo um texto que falava da importância da gente ir preparando o nosso corpo, os nossos corpos, para as nossas encarnações futuras, porque aí a gente vai criando corpos mais responsivos a isso. Então também tem um processo aqui importante de alinhamento entre o nosso ritmo interno e o ritmo planetário, o ritmo cósmico, solar, enfim. É, vamos ver o que que a autora quer dizer nos próximos parágrafos aqui para gente. Enquanto isso, nesse cenário cósmico e na abordagem da verdade através de vários caminhos, a ciência tem ordenado os fatos conhecidos e tem desenvolvido o próximo desenvolvimento possível, procedendo em seus múltiplos ramos e atividades sobre a base de hipóteses
que, correta ou não, merecem ser experimentadas e ensaiadas. E aqui é muito importante a gente agir como estudantes, né, do desenvolvimento espiritual, do esoterismo, da espiritualidade, como a ciência age. Ou seja, através de hipóteses que, corretas ou não, por quê? Porque a gente não sabe se é uma hipótese, né, mas que merecem ser experimentadas e ensaiadas. Então, esse é o nosso olhar, né? Deve ser o nosso olhar. Sempre que a gente for estudar uma coisa nova, que a gente for conhecer uma coisa nova, que a gente for testar algo novo, que a gente encare como uma mente aberta, com hipótese, né? Aí a gente vai poder testar e aí ver se faz sentido ou não para a gente. Bertrand Russell, expressando o que deveria ser a atitude mental dos estudantes em todos os campos do conhecimento humano, diz: o que necessitamos não é da vontade de acreditar, mas sim do desejo de descobrir, que é precisamente o contrário. E eu acho que um dos maiores desafios no ramo da educação é a gente manter a curiosidade das crianças, né? Porque quando a criança é menor, ela tem muita curiosidade de descobrir tudo. Conforme eles vão ficando adolescentes, eles não têm muito mais. E o adulto, então, praticamente só faz aquilo que precisa, se a gente não mantiver acesa, né? Essa nossa chama de curiosidade, esse desejo de descobrir. E a gente vem aí num processo onde muitas vezes a fé faz isso, né? Esse primeiro ponto aqui que ele coloca, essa vontade de acreditar nas coisas. Mas, na verdade, claro que né, a aspiração, por exemplo, é essencial no nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Mas é muito importante que a gente não só tenha essa vontade de acreditar, mas que a gente busque maneiras, ferramentas, materiais para que essa crença seja fundamentada, né? Para que a gente possa realmente apoiar o nosso desenvolvimento, não só nessa nossa vontade de acreditar, mas descobrindo sempre, querendo descobrir, querendo conhecer, querendo ampliar o nosso repertório. O melhor tipo mental para encarar essa situação científica hoje é o cético, ainda desejando ser convencido. O agnóstico, ainda determinado a investigar honestamente. O que questiona, mas ainda aberto à convicção. Por quê? Uma vez que se lhe prove que os fatos supostos são suscetíveis de demonstração, e, sobretudo, aquele que tem a mente aberta, compreendendo que só nas verdades formuladas por muitos se pode conhecer a verdade una. Apenas a mente estreita, o homem medíocre, é tanto ateu quanto dogmático, destrutivo na crítica, estático, e tem as costas voltadas à luz e ao novo dia. Então aqui é importante, né? Não importa se a pessoa é cética, mas se ela quiser ser convencida, é um perfil excelente, né? Não importa se for agnóstico, mas se está interessado, determinado a investigar honestamente, está perfeito, né? É importante questionar, mas ser aberto. Então aqui traz uma amostra de como a gente deve proceder no nosso no nosso dia a dia, nas nossas buscas internas, naquilo que a gente está estudando, aprendendo e conhecendo. Esse tipo científico, indagador e pesquisador da mente e de investigação é especialmente apropriado para o ramo da psicologia, o ramo do conhecimento mais antigo do mundo, porém o mais jovem a ingressar no campo do verdadeiro estudo científico. Somente a disposição para considerar o campo em sua totalidade, e não uma escola em particular, e apenas reservando a opinião até saber algo mais, permitirá ao investigador evitar os perigos daquele cuja visão é limitada, que só vê pontos isolados, mas nunca o panorama no qual se encontram, ocupando-se de frações e decimais, sem nunca chegar.
à visão integral. Vou continuar, tá bom? Um dos sinais mais alentadores dessa época é a crescente compreensão do pensamento oriental e a tendência a investigá-lo. A psicologia de nossos dois hemisférios, oriental e ocidental, é tão largamente diferente e a forma de abordar a verdade tão dessemelhante que só ultimamente os estudantes têm considerado a possibilidade da sua unidade fundamental e que, da fusão das interpretações oriental e ocidental da vida, possa surgir uma nova perspectiva a respeito do homem e do seu meio ambiente. As antigas interpretações podem falhar, mas as antigas verdades permanecerão. Os antigos e errôneos conceitos podem ser reconhecidos como indutores ao erro, mas a realidade irradiará luz e beleza mais claras. Da união de nossas diferentes ciências, pensamentos e deduções, pode emergir uma nova psicologia, baseada na compreensão tão familiar ao Ocidente e da estrutura que o homem usa, e na compreensão tão familiar no Oriente da energia ou espírito com que o homem anima e dirige a sua estrutura. Estes, a estrutura e a energia motivadora, não são antagônicos, mas mutuamente interdependentes, pois eles possuem uma unidade essencial. Então, aquilo que a gente tinha falado um pouquinho na nossa reunião anterior, a autora está trazendo aqui de novo, né, a importância de estudar a estruturação ocidental, que tem o que a gente conhece de psicologia moderna, né, estruturada, baseada na ciência, e a importância da gente, ao mesmo tempo, se manter atento ao que os orientais estudaram esse tempo todo, em relação à energia, em relação à consciência, em relação à alma ou espírito, como a gente chama, e que essas duas escolas precisam se integrar, porque uma vai dar respostas até um ponto e vai precisar da outra, e a outra também. Se não tiver estruturação, se não tiver a organização, vai ficar muito vaga, não vai poder ajudar as pessoas a dar todos os passos que a gente precisa para chegar nesse ideal, a que a gente chama de consciência, de espírito, de alma. Vou ler mais um trechinho, aí a gente já faz uma pausinha, só porque eu acho que tá encadeado aqui. A psicologia ocidental ocupa-se principalmente com a estrutura, com um universo objetivo e tangível, e com a reação do homem objetivo frente a esse mundo. Ocupa-se do homem como um corpo animado, dá ênfase à mecânica de sua natureza e ao instrumento que utiliza. Portanto, é mecanicista, e só se ocupa com o que pode ser submetido a provas e experimentos. Investiga o corpo e explica as emoções e a mentalidade, e mesmo que chama a alma em termos de corpo. Duran assinala essa posição nas seguintes palavras: no que diz respeito ao ego ou alma, ela, né, a psicologia, constitui meramente a totalidade do caráter hereditário e das experiências adquiridas pelo organismo. Isso explica os diversos tipos e temperamentos, em termos de mecanismo. Louis Berman sintetiza esse ponto de vista em seu interessante livro assim: o fragmento mais precioso do conhecimento que possuímos hoje acerca do homem é que ele é o produto de suas glândulas de secreção interna. Isso é, o homem, como organismo distinto, é o produto, o subproduto, de um número de fábricas celulares que controlam as partes de sua estrutura, tal como as diferentes divisões de uma grande fábrica de automóveis produzem as diversas partes de um carro. Essas fábricas químicas se compõem de células, produzem substâncias especiais
que atuam sobre outras células do corpo, impulsionando e determinando assim os incontáveis processos a que chamamos vida. A vida, o corpo e a alma surgem das atividades da expressão mágica de sua química silenciosa, das células, exatamente como uma fluorescência de cristais de estanho surge das reações químicas desencadeadas por uma corrente elétrica em uma solução de sais do mesmo metal. O homem é regulado por suas glândulas de secreção interna. No início da terceira década do século XX, depois de haver lutado, pelo que sabemos, pelo menos durante 50 mil anos para definir e conhecer a si mesmo, esse sumário pode ser aceito como uma verdade, a seu próprio respeito, e é uma indução de grande alcance, porém válida, apoiada em uma multiplicidade de fatos detalhados. Vou continuar aqui só mais um pouquinho para explicar o pensamento. A psicologia ocidental dá, assim, ênfase ao físico e ao visível, sendo considerada, em seu campo escolhido, como científica. Constitucionalmente, opõe-se às vãs e sonhadoras especulações do místico visionário. O resultado dos esforços dessa psicologia tem sido isolar um conjunto de fatos que encerram, efetivamente, a verdade sobre o homem, seu comportamento e seu equipamento. Esse conhecimento seria de valor inestimável na produção de um mecanismo melhor, através do qual uma raça mais refinada pudesse se manifestar. Em suas escolas mais radicais, a psicologia ocidental é ativamente determinista, pois relaciona todo sentimento, pensamento e atividade com o funcionamento das células e dos órgãos físicos. O livre-arbítrio fica, assim, anulado em grande parte, em favor do organismo, do sistema nervoso e do sistema endócrino. Isso está demonstrado nas seguintes palavras. Watson, em sua Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, aqui está errado, é um H, não um F, ensina que a emoção é uma reação do tipo hereditário, que envolve mudanças profundas no mecanismo corporal como um todo, mas particularmente nos sistemas visceral e glandular, e que o pensamento e a ação dos mecanismos de linguagem, que é atividade corporal integrada e nada mais, e que, quando estudamos os processos intrínsecos do corpo, estamos estudando o pensamento. Com isso, Watson, de maneira alguma, quer dizer que identifica o pensamento com a correlata atividade cortical do cérebro, mas com todos os processos corporais que estão envolvidos, implícita e explicitamente, na produção da linguagem falada, escrita e simbólica. A atividade muscular do mecanismo vocal, diafragma, mãos, dedos, movimentos dos olhos. A psicologia estuda o mundo com o homem em seu contexto, isto é, estuda a experiência como algo que depende do sistema nervoso, ao passo que a física estuda a experiência como se existisse de forma independente do sistema nervoso. Portanto, a psicologia deveria ser classificada entre as ciências gerais como uma disciplina que revela as tendências gerais da mente, onde esta é definida como uma totalidade da experiência humana, considerada como dependente do sistema nervoso. A psicologia estuda o meio ambiente como um todo, considerando como existindo somente no momento em que afeta o sistema nervoso humano, enquanto a física estuda o meio ambiente inteiro, considerando sua existência além do mundo em que afeta o sistema nervoso humano. Claro que, né, eu vou ler mais um trechinho, daí a gente, só para a gente terminar o pensamento aqui da autora, claro que a gente está falando de um livro que foi escrito 100 anos atrás, e que hoje há muito já foi desenvolvido
tanto na ciência quanto na psicologia, é, eu penso que a neurociência, em alinhamento com a psicologia, também vem promovendo inúmeras descobertas que são extremamente importantes e complementares. Mas isso ainda, só contextualizando, ainda não havia sido descoberto na época que esse livro foi escrito. Então, vou só finalizar aqui, aí a gente. Em terceiro lugar, a crença do mecanicista encerra duas hipóteses que devemos distinguir cuidadosamente, pois uma pode ser falsa, enquanto a outra verdadeira. Estas duas hipóteses são que todos os processos que ocorrem no mundo são fundamentalmente de um só tipo, que todos esses processos são do tipo comumente admitido pelas ciências físicas em suas interpretações da natureza orgânica, denominados eventos mecanicistas ou estritamente determinados e, portanto, estritamente previsíveis. Na opinião do Dr. Rubin, a aparência física do indivíduo, seus traços psíquicos, ou aquilo que se pudesse chamar de química de sua alma, são demonstradas em grande parte pelo caráter e pela quantidade de secreções internas de suas diversas glândulas. Acho que a gente pode parar aqui por conta do nosso tempo, né? É, mas me parece ainda que a autora não completa o pensamento nesse trecho que a gente leu hoje. Ela está dando, é, pegando referências de outros autores para construir aquilo que ela entende como a sua hipótese, né? Para mim, fica muito claro aqui que ela está tentando dizer que tudo isso é importante, né? Todo esse olhar mais fisiológico, anatômico, estrutural, científico, e depois eu penso que ela vai, penso não porque eu já li o livro, né? Mas depois ela vai conectar isso com o pensamento mais filosófico, oriental, mais espiritual, e falar da importância da gente integrar esses dois tipos de pensamento, como um sem o outro deixa de ser tão produtivo ou eficaz como pode ser quando integrado. Ah, é isso, eu acho. Ela só vou ler esse último pedacinho que ela diz. Algumas escolas chegam a negar por completo a consciência e a considerá-la, o investigador oriental diria que com razão, como inerente à matéria. E aqui o Dr. Leary disse: a consciência caracteriza os nervos, como a vibração caracteriza outras formas de matéria. E aí, então, depois ela vai fazer um paralelo com consciência vinda da alma, né? Como a alma sendo esse agente que é ainda mais interno, mais causal do que a própria estrutura do corpo. Então, me parece que a grande diferença que a autora quer propor é que essa experiência que a gente vive momentânea, né, claro que isso é pautado na crença reencarnacionista, ela vem de uma estrutura que foi desenvolvida em experiências anteriores com uma finalidade que é a expressão atual e preparando para uma construção futura. Então aí ela ela vai tentar propor como que a gente conecta, então, toda essa estrutura passada, essa causa é, que foi originada por experiências anteriores, como que ela está organizada nessa experiência presente, e aí ela vai unificar, então, com a psicologia chamada ocidental, e como isso pode preparar para eu atingir estados mais elevados de consciência. É, Como é que fica isso para vocês? Hoje a nossa aula foi mais teórica, então não sei como é que isso é para vocês, se faz sentido, se não faz. Eu prometo que ela vai ficar mais dinâmica depois, porque eu quero que vocês não percam
curiosidade aqui, de aprender como o texto fala. Mas a gente precisa seguir esse caminho por um tempo. Depois a gente consegue fazer mais sentido. Mas eu queria saber como é que isso tá para vocês, se faz sentido, alguma ideia que ocorreu para complementar o nosso estudo. Ô, Paulo, me corrija se eu estiver errada, mas assim, um livro que foi escrito há mais de 100 anos, me parece que ela faz também, como se ela direcionasse a gente para a medicina integrativa, que hoje existe, e também essa correlação que a gente faz com as glândulas, que a gente sempre fala que é super importante, me veio um pouco disso, Aham, né, que a gente sempre estuda. com Não certeza, sei se também tem, se tem esse direcionamento, né? com certeza, Tati. E tem muito material legal. Eu acho que ao longo do nosso estudo, quando for fazendo mais sentido, tem muita coisa hoje da neurociência que ajuda a explicar muitos processos também, sabe? Indo por uma coisa ainda mais causal e que eu acho que é complementar. Então, eu acho que é isso, né? Em 100 anos, muita coisa mudou. Então, claro, o livro ele vai ser sempre o nosso ponto de referência, porque foi escrito por uma pessoa com uma inteligência mais avançada aqui, mas é importante fazendo sempre as adaptações com o que a gente vive hoje, né? Muito bom. Mais alguém? Bom, então eu vou encerrar aqui a nossa gravação.